E aí pessoal, tudo bem com vocês? O nosso de olho de hoje vai ser diferente. Hoje nós vamos observar algumas imagens, algumas delas muito históricas. E hoje a gente vai estudar a origem das cidades. Vocês reconhecem essa cidade que está sendo mostrada nessa imagem aqui ao lado? Vamos lá. Primeiro, quando a gente pensa na origem das cidades, elas podem nascer espontaneamente. Esse espontaneamente entre muitas aspas, tá? Vejam bem, nos primórdios da ocupação do espaço brasileiro, ao longo do primeiro século de colonização, portanto, século XVI, a partir de 1500, as primitivas formas do que hoje a gente pode chamar de cidades eram apenas povoações. Surgiram a partir de instalações coloniais e se expandiram naturalmente. Esse naturalmente está entre aspas, porque esse natural quer dizer que foi sem planejamento, por conta da intervenção do ser humano que foi construindo de acordo com suas necessidades. Isso se deu por meio da expansão de antigos habitats rurais, aglomerados pelas diversas fases do desenvolvimento da economia brasileira. Está aí o Rio de Janeiro, uma dessas cidades. O primeiro tipo de embrião de cidades veio das feitorias. E o que é isso? As feitorias eram escalas de expedições marítimas para defender e explorar as terras coloniais, e serviu como base para explorar o interior dos territórios, e os portos eram destinados para as exportações dos produtos típicos. Vejam aí São Vicente, pintura de Benedito Calixto de Jesus, mostrando uma representação da fundação de São Vicente. Perceba que as caravelas que atracaram na região, a chegada dos portugueses, os índios, e aqui era feita uma instalação para ancorar essas caravelas que depois seguiriam viagem e para recolher os produtos da região, sobretudo o pau-brasil. Outro tipo de embrião de cidade está nas cidades que surgiram como ponto de defesa do território. A origem do povoamento se deu em torno de fortificações. No caso do Brasil, construções portuguesas que buscavam coibir invasões estrangeiras. Veja bem, Portugal e Espanha dividiram a América de acordo com o Tratado de Tordesilhas, metade para Portugal, metade para a Espanha. Entretanto, outras potências colonizadoras não concordaram com isso e tentaram invadir alguns dos territórios. O Brasil, por exemplo, foi invadido por Holanda, por França. E aí está Natal e a Fortaleza dos Reis Magos, numa gravura de Arnaud dos Montanos. A Fortaleza dos Reis Magos era uma tentativa de proteger contra esses tipos de ataques. Temos também as missões religiosas. São Paulo surgiu a partir desse tipo de embrião de cidades. Vejam aí a pintura de Oscar Pereira da Silva mostrando a fundação de São Paulo. Os primeiros habitantes desses povoamentos foram missionários religiosos que buscavam converter a população local. No caso de São Paulo, a gente tem a atuação dos jesuítas. Outro tipo de embrião de cidade está relacionado à mineração. Essas cidades são formadas por grandes fluxos de pessoas em busca das riquezas minerais da região, como metais e pedras preciosas. Temos aí Ouro Preto com a representação da lavagem do minério de ouro, uma pintura de Johann Huygens. Perceba aqui os escravos fazendo a lavagem do minério de ouro. Aqui ao centro a gente tem um branco escravocrata. A mineração foi uma das atividades que mais trouxe escravos para o Brasil. Outro embrião de cidade se dá a partir das colônias, dos núcleos de colonização. São cidades criadas por núcleos de imigrantes oriundos da mesma região. Formam comunidades que buscavam preservar traços culturais dos países de onde vieram. Essa daí é Nova Veneza, em Santa Catarina. Pelo nome, você imagina de onde é que sejam esses imigrantes que deram origem à Nova Veneza? Veneza é uma cidade da Itália. Tivemos aqui no Brasil a ocupação de muitos italianos, alemães, eslavos, que deram origem a muitas colônias, a muitos núcleos de povoamento, formando em alguns casos os quistos raciais. Você sabe o que são quistos raciais? Outro tipo de embrião de cidade está associado aos entroncamentos viários, ponto de encontro de linhas ferroviárias, de rodovias, de caminhos, o encontro de várias vias de transporte de pessoas e mercadorias como principal motivador da origem e do crescimento de várias cidades.
Aí está uma imagem da estação ferroviária de Presidente Venceslau, ponto de embarque e desembarque de pessoas e também de embarque e desembarque de madeira, que era extraída da Mata Atlântica no oeste de São Paulo e levada para a capital através da ferrovia. Tanto é que Presidente Venceslau é conhecida como Sentinela Avançada da Alta Sorocabana. A Alta Sorocabana era uma ferrovia. Temos também as cidades planejadas. São cidades que surgiram de planejamentos prévios, ou seja, elas foram desenhadas antes de serem construídas. No Brasil, são vários os exemplos de cidades que surgiram de projetos urbanísticos. Salvador foi nossa primeira capital nacional. Essas cidades possuem construções planejadas e plano urbano desenhado para atender às principais funções dela e para proteger os seus governantes. Salvador foi desenhada para abrigar a primeira capital nacional. Temos aí ao lado a planta de Salvador. Nossa terceira capital também foi uma cidade planejada. A segunda capital foi o Rio de Janeiro, uma cidade que foi sendo reformada para atender às necessidades dessa função administrativa que ela exercia. Já Brasília foi construída a partir de um plano piloto que foi elaborado por Lúcio Costa em 1957. Sua forma inicial foi inspirada pelo sinal da cruz, mas depois um dos eixos foi arqueado para se adaptar ao relevo da área, sendo, portanto, Brasília desenhada não mais na forma de uma cruz, mas na forma de um avião. Aí ao lado a gente consegue ver a construção do Congresso Nacional. Este é o desenho do plano piloto de Brasília. Seja curioso, visite o Google Maps e veja você mesmo que Brasília tem o formato de um avião. Há também as Edge Cities. São centros urbanos no entorno de grandes cidades construídos em razão do desejo que as pessoas têm de se afastar dos velhos centros em busca de moradia, segurança, áreas verdes, lazer e de uma melhor vida em comunidade e até mesmo de trabalho. Elas têm surgido como condomínios fechados, proporcionando um certo grau de isolamento para essa população que vive dentro delas. Temos aí Alphaville, em Barueri, São Paulo, com suas próprias ruas, quadras de esportes, áreas verdes e edifícios empresariais. Mas também existem cidades que morrem. Já que existem cidades que nascem, existem cidades que morrem. As cidades mortas são cidades destruídas pela construção de barragens e o represamento de águas fluviais para a produção de energia hidrelétrica. Temos o exemplo de Petrolândia, em Pernambuco. Veja aí a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, que foi inundada pela barragem de Taparica, no Rio São Francisco, barragem e lago construídos para abrigar uma usina hidrelétrica. Claro, Petrolândia acabou sendo transferida para uma outra área, se tornando, portanto, uma nova cidade e uma cidade planejada. Existem também outras causas da destruição de cidades, mas que são pouco comuns no Brasil, como cidades destruídas por erupções vulcânicas, por grandes terremotos, ou mesmo por grandes guerras. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido aprender um pouco sobre as origens das cidades. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo, entrar em contato comigo.